A partir do momento que eu me torno único, aí sim eu consigo exigir, eu consigo cobrar um preço diferente de todos os outros concorrentes. Por quê? Porque eu não sou igual a eles. Eu não sou mais igual a eles. É o caso da Starbucks. Não é só um cafezinho. Eu não sou igual aquele cafezinho que você compra no ponto de ônibus. Eu não sou igual aquele cafezinho que você toma lá no quiosque do shopping. Eu sou a Starbucks e é por isso que eu não cobro R$ 5 um copo de café. Eu cobro 15, 20, R$ 25. Quando você se torna diferente, você pode cobrar mais caro. Feliz Ano Novo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, palestrante, para você que está aqui assistindo ao vivo. Essa nossa primeira live, esse nosso primeiro podcast de 2021. Para você que está assistindo gravado, talvez não seja, porque eu vou postando aí conforme vai entrando as sequências do nosso calendário. Mas essa é a nossa primeira live, o nosso primeiro podcast de 2021 e que 2021 seja um ano esplêndido para você, palestrante. Um ano totalmente diferente, um ano de conquista, um ano de colheitas, um ano em que você tenha resultados diferentes por estar fazendo coisas diferentes. E que eu possa te ajudar a ter essas novas conquistas, a ter esses novos resultados no mercado de palestras. E justamente esse é o objetivo desse nosso podcast, o PMP, Podcast Mercado de Palestras. Te ajudar a fazer parte desse ciclo dos palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras. Quem são esses palestrantes? Os palestrantes corporativos. Isso mesmo. E quem sou eu para querer te falar sobre o mercado de palestras corporativas? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o tema do nosso PMP de hoje é: o seu nome pode te ajudar a vender mais palestras. Exatamente isso que você ouviu. O seu nome pode te ajudar a fechar mais palestras. Você quer ver como? Então, vem, assiste esse podcast até o final, porque eu vou te mostrar como simplesmente o seu nome pode te ajudar a fechar mais palestras. Antes de mais nada, para você que está ouvindo esse podcast pelo Spotify, para você que está vendo esse podcast gravado aí no IGTV, para você que está vendo esse podcast ao vivo no Instagram, eu vou compartilhar slides aqui no YouTube. Inclusive, quem está aqui ao vivo no YouTube, no Facebook também, já está vendo o nosso slide aqui na nossa live do YouTube, no nosso podcast de transmissão do YouTube. Então, se você assimila melhor as informações visualmente, se você gosta de fazer anotações enquanto está aprendendo alguma coisa, entra aqui na transmissão do YouTube, veja essa live pelo YouTube que você vai ter acesso aos slides, beleza? Então vamos lá, nosso tema de hoje: o seu nome pode te ajudar a fechar mais palestras. Lucas, como isso é possível? Antes de mais nada, eu quero te mostrar uma coisa, e você já vai começar a entender o que eu quero dizer quando você vê essa foto. Então dá uma olhadinha nesse slide aqui, que eu vou te mostrar. Olha essa foto. Eu vi essa foto aqui no Instagram e eu sabia que eu ia usar ela em alguma hora, por isso eu salvei lá no Instagram. E por isso até que é interessante salvar posts que tem probabilidade que você vai usar essa informação mais tarde. Então, se de repente você vê alguma postagem lá que eu colocar no Instagram e você achar aquele interessante, salva aquele post ali, porque depois é só você acessar e você tem ali de uma forma muito fácil aquela informação que você não vai ter depois, vai precisar ficar passando o feed lá milhões de vezes para poder encontrar aquele post e se encontrar. Então, usa o recurso do salvar lá que o Instagram te oferece. E eu usei o recurso do salvar, guardei essa fotinha aqui e olha que interessante, tem tudo a ver com o nosso podcast de hoje. É uma foto para você que está assistindo gravado ao vivo aí no Instagram ou ouvindo o podcast no Spotify. Depois veja o slide que eu estou mostrando aqui no YouTube. Está escrito o seguinte: o Roberto Carlos cantor, abraçado ao Roberto Carlos, jogador de futebol,
segurando uma camisa da seleção, né? E tá escrito o seguinte na legenda: Roberto Carlos conheceu Roberto Carlos em um show do Roberto Carlos e deu a ele uma camiseta do Roberto Carlos. Essa foto foi tirada e Roberto Carlos agradeceu a Roberto Carlos pelo presente. Parece uma bagunça, parece uma loucura, mas isso tem muito a ver com o assunto que a gente vai falar hoje no nosso podcast. Olha a confusão dessa informação. Se você não está vendo esse slide, você está mais confuso ainda. Simplesmente porque tem duas feras aqui, duas pessoas super famosas com o mesmo nome. Já sacou o que eu vou falar hoje, né? Já sacou como o seu nome pode te ajudar a fechar mais ou menos palestras? Você já deve ter percebido. Veja bem, olha, isso não acontece só no mercado de palestras, como você acabou de ver com o Roberto Carlos cantor, com o Roberto Carlos jogador, isso acontece também com a Motivação Palestras. Dá uma olhada nesse print que eu estou colocando para você aqui no slide do YouTube. O nome da nossa empresa, o nome da nossa agência de palestras se chama Motivação Palestras. E quando você, se depois faz até um teste, entra lá no YouTube e joga no YouTube Motivação Palestras. Quando você jogar, vai aparecer o nosso canal do YouTube, que é esse canal que está com a fotinha preta aí no slide que eu estou te mostrando. Mas além dele, vai aparecer um padre, que eu tô com raiva desse padre já. Eu estou me mordendo já com esse padre, porque toda vez que eu dito Motive Ação Palestras, aparece 300 mil vídeos desse padre aí do slide. E esse padre é um padre que faz vídeos motivacionais, pelo que eu estou vendo aqui. E aí você pode até ver aí, um se chama Uma Atitude que Pode Mudar uma História. Atitudes e comportamentos que travam sua vida. Considere-se importante e jamais fuja de você mesmo. O grande problema, isso daqui não é um problema. Muito bom, padre, continua aí motivando o povo. O grande problema é que a série do padre se chama Motivação. E aí, como o filho da mãe publica muito vídeo no YouTube, toda vez que digita Motivação, aparece ele e não a minha empresa. Inclusive, para tentar diminuir o impacto disso, a gente até patenteou a nossa marca, a marca da nossa empresa. Patenteamos Motivação Palestras no INP. E o INP, se você não sabe, é o órgão que gerencia as patentes do Brasil. Instituto Nacional de Patentes, se eu não me engano. Fomos lá, patenteamos a marca Motivação para ninguém poder colocar nada relacionado à motivação, utilizar o nome da nossa marca. E o padre aí está utilizando. Tá, a gente já tentou entrar em contato com ele, mas enfim, a grande sacada aqui é que ele está utilizando o nome, está causando confusão, ou seja, se um gerente de RH, um gerente de marketing vai querer procurar sobre a nossa empresa no YouTube, ele já vai encontrar aí o padre, né? Em vez da Motivação Palestras de cara, o padre que está publicando um monte de vídeos. E aqui tem uma outra sacada também interessante, que a gente não vai se aprofundar muito nesse nosso podcast de hoje, mas é muito interessante, porque você pode tirar alguns insights aqui. Que sacada é essa? A sacada é a seguinte: quanto mais você publica, quanto mais você está sendo visto, maior a possibilidade de você ser lembrado. Olha só, apesar de eu ter um canal chamado Motivação Palestras, o padre aqui da Deep Web tá colocando toda hora vídeos no YouTube, vídeo, com o nome Motivação. E por ele ter um volume de informações maior que o meu, que está escrito Motivação, quando eu escrevo Motivação no YouTube, o YouTube entrega o que o padre da Churupita está publicando. Consegue entender? Olha a sacada. Ou seja, quanto mais você publica na internet, maior são as chances de você ser visto. E quando você tem um nome que te ajuda a ter um posicionamento único, as chances que você já tinha, que eram altas, acabam aumentando. O Walter, que está assistindo a gente aqui pela nossa transmissão do Facebook, fala: Walter, bom dia, feliz ano novo. Ele escreveu o seguinte: aconteceu com o Sidney, palestra que tinha o mesmo nome do Sidney da farmácia. Caraca, ó, olha aí, tem tudo a ver com o nosso podcast de hoje, esse exemplo que o Walter trouxe. Aconteceu com o Sidney Palestra, que tinha o mesmo nome do Sidney Farmácia. Eu não conheço o Sidney Palestra, mas com certeza eu conheço o Sidney
Eu não me lembro o nome dessa farmácia. Você lembra o nome da farmácia? Ultrafarma. Ultrafarma. O nome da farmácia do Sidney é Ultrafarma. Todo mundo sabe quem é Sidney, porque o cara investe dinheiro pra caramba em comerciais na TV aberta. Inclusive, nas farmácias lá da Ultrafarma tem a foto do Sidney na fachada. Então, olha só, é um cara super popular. Não que não precisa ser famosão, acaba sendo consequência a fama, mas ele é super popular, todo mundo conhece. Se eu tenho um nome parecido com o nome de um cara que é super popular, o que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui. Roberto Carlos conheceu o Roberto Carlos e o show do Roberto Carlos e deu a ele uma camisa do Roberto Carlos. E isso só vai acontecer se você conseguir a proeza de ser tão popular quanto outro cara que já tem um nome popular ali no mercado. Por exemplo, se o Sidney Palestra conseguisse, se o Sidney Palestrante, né, tivesse conseguido ser tão popular quanto o Sidney da Ultrafarma. Poderia acontecer esse efeito aqui do Roberto Carlos do futebol e o Roberto Carlos cantor. Por quê? Porque são duas pessoas popularmente conhecidas, só que uma muito conhecida no futebol e uma muito conhecida na música. Um deles é um dos maiores laterais de todos os tempos e o outro é o rei, né? O rei Roberto Carlos, o rei da música. O cara que passa na Globo todo fim de ano. Então, vocês conseguem perceber? É necessário que você consiga se destacar no mercado de palestras e se você tem um nome que já é popular no mercado de palestras, dificilmente você vai conseguir, inclusive aqui nesse nosso exemplo do Roberto Carlos cantor e do Roberto Carlos jogador de futebol, percebam como são duas figuras super populares, só que em especialidades diferentes. Cara, se houvesse um outro Roberto Carlos super popular no futebol, eu acredito que seria difícil que um fosse tão popular quanto o outro. Acho que eu poderia afirmar que um inevitavelmente seria mais popular que o outro, caso ele fosse excelente no que ele fizesse. A mesma coisa no mundo da música. Então, no mundo das palestras, se já tem um cara com o mesmo nome que você, inevitavelmente esse cara vai ser mais popular que você, caso ele já esteja no mercado há um tempo, caso ele já seja popularmente conhecido, né? Porque caso ele ainda não seja popularmente conhecido e você esteja no mercado de palestras e você perceba que esse cara não é popularmente conhecido, você tem a chance de se tornar o líder do mercado, de você estabelecer o seu nome como um nome conhecido no mercado. Entende? Então, olha só, isso é bastante interessante. Por quê? Porque é necessário que você saia da síndrome da commodity no mercado de palestras. Como eu já venho falando aí, esse é o nosso 6º podcast Mercado de Palestras. A gente está no episódio 6, o primeiro episódio de 2021. E já nos outros 5 episódios eu venho falando para você o que é a síndrome da commodity. Eu venho falando que todo palestrante, inevitavelmente, é uma commodity. Porque não importa o tema que você fala, existem muitos outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas, que falam sobre que têm as mesmas especialidades, que talvez tiveram as mesmas experiências de vida que você, que sofreram talvez as mesmas coisas, ou coisas muito parecidas que você também sofreu. Então, se tem muita oferta igual à sua, você acaba se tornando uma commodity. O preço da sua palestra cai, você acaba entrando no mercado prostituído. Olha só, você já ouviu falar isso? Um mercado prostituído de palestras? Então, o mercado se torna prostituído para palestrantes commodity. Então, você precisa se destacar desse grupo de palestrantes commodities. Você precisa deixar de ser uma commodity. E para deixar de ser uma commodity, você precisa colocar esforço. Você precisa trabalhar algo que eu gosto de falar, que é a percepção de valor de todo palestrante. Então, quando o gerente de RH recebe o seu Media Kit, quando ele recebe o e-mail seu, quando ele entra no seu site, quando ele te vê lá num banco de palestrantes, ele tem que te ver e te perceber imediatamente como diferente de todos os outros palestrantes que estão concorrendo com você. O que é isso? É uma percepção de valor alta sobre a sua imagem. Ao olhar a sua foto, ele vê valor
muito mais do que olhar a foto de todos os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você. Como que eu faço isso, Lucas? É necessário que você estabeleça um monte de ações. É necessário que você coloque em prática um conjunto de ações que, inclusive, a gente está debatendo, a gente está conversando sobre essas ações em todos esses nossos podcasts. Então, você precisa assistir todos esses nossos podcasts para entender tudo que você precisa colocar em prática para se destacar cada vez mais dos outros palestrantes, para sair cada vez mais da síndrome da commodity. Inclusive, uma dessas ações que você pode colocar em prática para se destacar, para sair da síndrome da commodity, é sacar essa ideia do nome. Essa ideia de que, dependendo do seu nome, você pode fechar mais ou menos palestras. Olha só, a gente está falando do nome. Imagina a quantidade de outras ações que também podem te destacar dos palestrantes da síndrome da commodity. Entende? Então, é necessário que você deixe de ser uma commodity, é necessário que você se torne diferente no mercado de palestras. Quanto mais diferente você for, menor será a sua concorrência. Eu tenho um monte de palestrantes aqui no mercado de palestras, eu tenho um monte de palestrantes de motivação, superação, de trabalho em equipe. Como eu me destaco desses caras? Esse grupo aqui é o grupo dos palestrantes commodities. Se você é um palestrante motivacional, se você é um palestrante de vendas, um palestrante de trabalho em equipe, você é uma commodity. Agora, o cara que ele consegue entregar essas mesmas coisas, mas ele se oferece, ele se apresenta, não como motivacional, trabalho em equipe, vendas. Ele se oferece, ele se apresenta de uma forma diferente do que qualquer um desses três caras se apresentaria. E eu já dei um exemplo de como você poderia fazer isso. Repetindo esse mesmo exemplo, um palestrante de vendas, ele pode se apresentar como palestrante de vendas, ele pode se apresentar como especialista em vendas, ele pode se apresentar como um treinador de vendas, ou ele pode se apresentar da seguinte forma: eu sou um ex-diretor comercial e eu ajudo pessoas, eu ajudo vendedores a aumentar a quantidade de vendas deles, simplesmente entendendo a mente do chefe deles. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu já fui chefe de vendedores. Olha como isso é diferente, isso é muito mais poderoso e isso conecta muito mais comigo do que simplesmente falar que você é um treinador ou um palestrante de vendas. Consegue perceber como a apresentação te destaca da sua concorrência? Então, quanto mais diferente você for, menor será a sua concorrência. Maior será as suas chances de ser referência no mercado. Esse exemplo que eu te falei te diz tudo. Olha só, quem tem maiores chances de ser referência? Um palestrante que diz que é treinador de vendas, um palestrante que diz que é palestrante de vendas, ou esse cara que se apresentou dessa forma que eu acabei de te falar, que eu acabei de te mostrar. Esse cara em 2021 tem muito mais chances de dar certo do que o palestrante ou treinador de vendas, não tem? Porque esse cara conseguiu prender a minha atenção. Porque esse cara simplesmente conseguiu se apresentar de um jeito diferente do que qualquer outro palestrante de vendas, do que qualquer outro treinador de vendas conseguiu se apresentar para mim. Consegue perceber? Então, quanto mais diferente você for, quanto mais distante da síndrome da commodity, menor será a sua concorrência, maior será a sua chance de se tornar referência no mercado de palestras e mais cara vai ser a sua palestra. Porque quando você é uma commodity, você é obrigado a oferecer o seu serviço ou o seu produto do mesmo preço que os seus concorrentes. Porque eu ofereço a mesma coisa que os meus concorrentes. Mas a partir do momento que eu me destaco, a partir do momento que eu me torno único, aí sim eu consigo oferecer um preço, eu consigo exigir, eu consigo cobrar um preço diferente de todos os outros concorrentes. Por quê? Porque eu não sou igual a eles. Eu não sou mais igual a eles. É o caso da Starbucks. Não é só um cafezinho. Eu não sou igual aquele cafezinho que você compra no ponto de ônibus. Eu não sou igual aquele cafezinho que você toma lá no quiosque do shopping. Eu sou a Starbucks e é por isso que eu não cobro R$5 um copo de café, eu cobro 15, 20, R$25.
Quando você se torna diferente, você pode cobrar mais caro. Olha como é importante você entender essa ideia de sair da síndrome da commodity. Agora que você entendeu, contextualizando todo esse assunto da síndrome da commodity, por que é importante você se destacar, a ideia de que existem várias ações que você precisa colocar em prática para se destacar, para ser diferente dos seus concorrentes, para aumentar o preço da sua palestra, para virar referência no mercado de palestras dentro do tema que você fala. Depois de te contextualizar, eu quero te apresentar uma forma de conseguir perceber se você está no caminho certo ou no caminho errado dentro desse aspecto do nosso podcast de hoje. O seu nome, de novo, o tema do nosso podcast, o seu nome pode te ajudar a vender mais palestras ou pode estar te prejudicando e te fazendo vender menos palestras. Então, começando aqui, se aprofundando nesse nosso assunto, existem dois tipos de palestrantes no mercado de palestras. Existem os palestrantes popularmente conhecidos e existem os palestrantes que ainda não são popularmente conhecidos. E aí um exemplo muito claro disso são duas fotos aí que eu coloquei nesse nosso slide. A foto do monstro sagrado do mercado de palestras, o Mário Sérgio Cortella. Ele sem dúvida é o monstro sagrado do mercado de palestras e eu posso te garantir isso porque todo dia tem alguém aqui pedindo ele para mim. É capaz que hoje, dia 1º, ano novo, eu entre ali no meu computador e tenha um pedido de palestras do Mário Sérgio Cortella. Todo mundo quer a palestra do Cortella. O Walter falou, só conheço da direita. Valeu, Walter. Daqui a pouco a gente está também nos palestrantes popularmente conhecidos. É só colocar em prática aqui as dicas do podcast Mercado de Palestras, que daqui a pouco a gente está aqui nos palestrantes conhecidos também. Mas olha só, todo dia tem alguém pedindo para mim a palestra do Cortella. Então, existem dois tipos de palestrantes no mercado de palestras, os popularmente conhecidos e os que ainda não são popularmente conhecidos. E é muito necessário que você conheça os palestrantes que são popularmente conhecidos. Você com certeza conhece o livro A Arte da Guerra, Sun Tzu. E ele diz o seguinte, se você se conhece e se você conhece o seu inimigo, as chances de você ganhar a batalha são de 100%. Se você só se conhece, as chances diminuem. Se você só conhece o seu inimigo, as chances diminuem. Mas se você se conhece o seu inimigo, as chances de você vencer a guerra, de você vencer a batalha, são de 100%. Não é o Lucas que está falando, é Sun Tzu, na Arte da Guerra, o livro de cabeceira de muitos políticos, o livro de cabeceira de muitos comandantes, o livro de cabeceira de muitas pessoas de sucesso. E aqui, trazendo para o nosso contexto do mercado de palestras, a gente pode colocar como nosso inimigo os nossos concorrentes. E para você que não está assistindo, para você que está ouvindo esse podcast pelo Spotify, o nosso inimigo entre aspas, tá? A gente pode colocar aqui contextualizar dentro do nosso cenário de palestras, o inimigo como os nossos concorrentes. Quem é o seu concorrente palestrante? Quem são os palestrantes popularmente conhecidos que falam sobre os mesmos temas que você? Quem são os palestrantes popularmente conhecidos que falam que têm as mesmas experiências de vidas, que passam, talvez, de vidas não, né? A gente não está aqui no espiritismo ainda não. A gente está falando sobre o mercado de palestras. De vida. Então, quem são os palestrantes que falam sobre os mesmos temas? Quem são os palestrantes que passam lições parecidas com a sua? Quem são os palestrantes que têm experiências de vida parecidas com a sua? Quem são esses caras? Você precisa conhecer esses caras. Porque você precisa criar formas de se destacar dos palestrantes ali que junto com você estão na síndrome do commodity e também desses palestrantes aqui, porque senão você vai parecer uma cópia. Esse é o primeiro item do porquê você precisa conhecer os palestrantes que são popularmente conhecidos, para não parecer uma cópia, para não parecer a Mike. Lucas, como assim? Quem é Mike? Calma. Eu vou falar o que está rolando para você que está ouvindo aí só pelo Spotify, tá? Eu estou passando aqui um próximo slide que tem um tênis, você já deve ter sacado, que tem um tênis com símbolo da Nike
Só que o nome não é Nike, o nome é Mike. Quando você tem o mesmo nome de um palestrante conhecido, você parece uma cópia daquele palestrante, mesmo que essa não tenha sido a sua intenção, como provavelmente foi a intenção do cara que criou a Nike, simplesmente para se passar por Nike, simplesmente para tentar vender mais tênis. Aí ele mete um tênis aqui escrito Nike, né, com símbolo parecido com o da Nike, e acaba vendendo muito mais barato. Cara, isso daqui é interessante, tá? Muito mais barato, ou seja, se você tem o nome ali, tem o Cortella, que é o exemplo que eu passei aqui para vocês, e você entra no mercado de palestras e tá tudo certo. O seu nome também tem Cortella, por incrível que pareça. Um dos seus sobrenomes é Cortella. E você se apresenta como Rodrigo Cortella, não precisa ter nem o primeiro nome. Rodrigo Cortella, Jorge Cortella, Marcos Cortella. Mas tem Cortella, cara. Mesmo que seja o seu nome, já existe um monstro sagrado no mercado de palestras que se chama Cortella. Você precisa ser o monstro sagrado do seu tema. Como que você se torna um monstro sagrado do seu tema? Então, hashtag monstro sagrado. Você precisa ser o monstro sagrado do seu tema. Para ser o monstro sagrado do seu tema, não pode ter nenhum outro monstro sagrado com o mesmo nome que você. Então, se você tiver o mesmo nome que um outro palestrante, você vai parecer esse tênis pirata aqui, Mike, ou vai parecer também essa cueca que não é da Adidas, é da Ardidas. Se você não está vendo aí, gente, o slide, se você está aí assistindo esse podcast gravado no IGTV ou vendo essa nossa live pelo Instagram, eu estou compartilhando slides aqui no YouTube. Qual é o meu canal do YouTube? Entra lá na minha bio, clica lá no link da bio que tem o direcionamento aqui para o YouTube. E para você que está ouvindo aqui no Spotify, depois dá uma assistida aqui nesse podcast pelo YouTube que você vai curtir também aqui os slides. Eu estou passando o slide de uma marca que está querendo copiar Adidas. E aí os caras colocam ali o nome da cueca de Ardidas. A marca Pokémon, que os caras piratearam também. Então, para você que não está vendo o slide, os caras colocaram o nome da marca de Pecoman. E por incrível que pareça, não dá para acreditar na pirataria às vezes. Mas olha que maluco, os caras colocaram a cara do Pluto no Ash. Eu não sei se esse é o Pluto ou se esse é o Pateta. Mas colocaram a cara do Pateta aqui no Ash do Pokémon. Eles tiraram um print da cara do Piu-Piu e colocaram na cara do Pikachu. E só mudaram o nome da marca. Não dá para acreditar nisso. Olha que horroroso isso daqui. Olha que feio. Adidas, Pecoman, cara do Pluto no Ash, cara do Piu-Piu no Pikachu. Mike, isso causa confusão. E a Nath até colocou um comentário aqui no YouTube. É o exemplo da maisena. Muitas marcas utilizam esse tipo de marketing, o marketing da semelhança, simplesmente para causar confusão e para aumentar as vendas. Então, se você for lá no mercado e procurar por maisena, faz isso a próxima vez que você for fazer compra. A próxima vez que você for fazer compra, se você não fizer isso, você vai lembrar de mim quando você entrar no corredor da maisena. Porque quando você entrar lá no corredor da maisena, vai ter a maisena e a caixinha da maisena, você já sabe, é amarela. E vai ter várias outras marcas que utilizam a cor amarela também na caixa. O nome é diferente, mas a cor da caixa é igual. Para quê? Para causar confusão, para se comparar visualmente com aquela marca que é líder de mercado. Quando você tem um nome parecido com o nome de um outro palestrante que já é popularmente conhecido no mercado de palestras, você causa confusão. A grande diferença de você para a maisena é que, no caso da maisena, as pessoas podem comprar por engano, mas não se engane. As empresas não contratam qualquer palestrante. E quando as empresas olham e percebem que um palestrante está fazendo a mesma coisa que a Nike está fazendo, a sua percepção de valor
automaticamente cai. A sua percepção de valor cai, porque você é percebido como a Mike. Você é percebido como alguém que está querendo imitar a Apple. Você é percebido como um commodity, como uma marca pior que uma commodity. Então, existem palestrantes que estão abaixo da síndrome da commodity. São os palestrantes que, por exemplo, parecem cópias. Então, tá aí o exemplo, o primeiro tópico do porquê você precisa conhecer os palestrantes popularmente conhecidos no mercado, para que você não pareça uma cópia. Viu porque é importante não parecer uma cópia? Segundo ponto, é importante que você conheça os palestrantes popularmente conhecidos no mercado para aumentar suas chances de se destacar no mercado. Como eu falei para você aí nos últimos minutos, se você tem um nome parecido com o do Cortella, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo lá no exemplo que eu mostrei para você no começo desse nosso podcast. O padre que está fazendo um monte de vídeos com o nome Motivação, e quando eu coloco lá Motivação no YouTube, em vez de aparecer o meu canal, o canal da Motivação Palestras, está aparecendo o canal do padre, porque ele, apesar do nome dele não ser Motivação, ele coloca motivação em todo o vídeo dele. Ou seja, quando eu jogo motivação, quando eu pesquiso motivação lá no YouTube, quem é a referência? A referência é o padre. A referência é esse padre do caramba que está atormentando a nossa vida lá no YouTube. Por quê? Porque ele está aparecendo mais vezes. Porque ele está se tornando popularmente conhecido no YouTube. Muito mais popularmente conhecido que o canal Motivação Palestras. Consegue perceber? Então, para aumentar as suas chances de se destacar, é necessário que você se torne popularmente conhecido, e para se tornar popularmente conhecido, de preferência, não pode ter uma outra marca popularmente conhecida com o mesmo nome que você. Eu duvido que se o canal da Motivação Palestras fosse popularmente conhecido, esse padre estaria tão em destaque lá no YouTube quanto a gente. E eu tenho certeza que a Motivação Palestras, não é nem o Fica a Dica Palestrante, não é nem o Lucas Lopes, não é nem esse meu canal aqui do Instagram, esse meu canal do YouTube, tá? É a marca Motivação Palestras, a marca da minha agência de palestrantes. Eu tenho certeza absoluta que a Motivação Palestras tem mais vídeos postados que esse padre. Porque a gente posta vídeos no YouTube há 2, 3 anos. Faz bastante tempo que a gente posta vídeos no YouTube. Então, a quantidade de vídeos que eu tenho postados no YouTube provavelmente é muito maior do que a desse padre. Mas ele está se tornando popularmente conhecido, porque todo vídeo dele está escrito lá, motivação. Então, quando eu pesquiso motivação, quem vai aparecer? Quem tem a maior quantidade de vídeos publicados com aquele nome. Entende? Então, as chances de você aumentar, você aumenta as chances de se destacar no mercado de palestras quando você conhece os palestrantes que são popularmente conhecidos, porque automaticamente conhecendo esses caras, você não vai se igualar a eles, você vai se destacar deles. Se o seu nome é, por acaso, Roberto Cortella, você não vai se apresentar no mercado de palestras como o palestrante Roberto Cortella, porque você nunca vai ser achado no Google. Imagina a quantidade de conteúdo que tem do Cortella no Google. A quantidade de conteúdo que tem do Cortella no YouTube. Você nunca vai ser visto. Porque esse cara aqui, esse monstro aqui do mercado de palestras, já está aqui há muito tempo aparecendo. Então, é necessário que você conheça que exista um outro palestrante com nome parecido que o seu, e você tem que se destacar desse cara de alguma forma. Terceiro tópico do porquê é importante você conhecer os palestrantes popularmente conhecidos. Para não perder fechamentos de palestras. Você consegue perceber que todos esses tópicos é uma sequência? Então, se tem algum outro palestrante com o mesmo nome que você e já é conhecido no mercado de palestras, você vai parecer uma cópia. Apesar de você ter um nome parecido com o dele, naturalmente, não foi você, foi o seu pai, sua mãe que deu aquele nome para você. Mas esse cara já é popularmente conhecido. Então, se você não é popularmente conhecido, esse cara vai parecer que você está copiando ele.
Segundo ponto, você vai diminuir as suas chances de se destacar. No caso do Cortella, ele está publicando conteúdo na internet há muitos anos. Ou seja, se eu pesquisar no Google, no YouTube, vai aparecer Mário Sérgio Cortella e não Roberto Cortella. Você vai ficar fadado a sempre estar escondido debaixo do soterrado pela quantidade de conteúdo que o Cortella publica. E terceiro ponto, você vai perder fechamento de palestras. Porque se você parece uma cópia, se você está soterrado debaixo desse monte de conteúdo que o palestrante popularmente conhecido, que tem o mesmo nome que o seu, já está publicando há muitos anos, você acaba perdendo fechamentos porque você não é visto. De novo, quem não é visto não é lembrado. E quarto ponto, você vai acabar possivelmente queimando dinheiro. Se você não está aqui na nossa transmissão do YouTube, eu estou compartilhando slides no YouTube para você que está ao vivo ou assistindo esse podcast gravado no IGTV, ou para você que está ouvindo no Spotify, também eu estou compartilhando aqui slides no YouTube. Então, são esses 4 pontos. Você possivelmente, no quarto ponto, vai perder muito dinheiro caso você tenha um nome parecido com outro palestrante que já é popularmente conhecido no mercado de palestras. Por que você vai queimar dinheiro? Porque você vai querer impulsionar vídeos lá no Facebook, no Instagram. Você vai querer fazer propaganda no YouTube. Você vai querer oferecer as suas palestras lá pelo Google AdWords. Você vai queimar literalmente dinheiro. Por quê? Porque o algoritmo de todas as redes sociais, o algoritmo do Google, ele cobra mais para campanhas ruins. Porque qual é a lógica de todo o algoritmo? Eu quero que os usuários fiquem mais tempo na minha plataforma. Ou seja, eu sou Instagram. E a Natália, ela gosta de usar o Instagram. Então, eu, Instagram, quero que a Natália fique muito tempo na minha plataforma Instagram. E tudo que atrapalha a Natália, tudo que tira a Natália da minha plataforma, eu corto, vapo, tesouro da minha plataforma. Porque está tirando o meu usuário da minha plataforma. Ou seja, eu não quero que esse conteúdo que está tirando o meu usuário da minha plataforma esteja aqui. E é por isso que mesmo que você pague para o Instagram por um conteúdo ruim, um conteúdo que não agrada os usuários do Instagram, ele não vai te tesourar, porque você está dando dinheiro para ele. Ele vai simplesmente cobrar mais caro de você por aquele impulsionamento do que ele cobraria caso o seu post fosse algo que agradasse, algo que se destacasse, algo que chamasse atenção. E por que eu estou te falando tudo isso de algoritmo? De novo, no exemplo do Mário Sérgio Cortella e do Roberto Cortella. Os posts do Mário Sérgio Cortella vão ser muito mais entregues para as pessoas. O Instagram vai gostar muito mais de entregar os posts do Mário Sérgio Cortella, que é popularmente conhecido, do que os posts do Roberto Cortella. Você consegue entender? A quantidade de conteúdo do Cortella faz com que muitas pessoas estejam procurando por esse cara aqui. A quantidade de conteúdo do Cortella soterra a quantidade de conteúdos do Roberto Cortella e leve isso para o seu exemplo. Caso você tenha um nome parecido com algum outro palestrante popularmente conhecido no mercado de palestras, tá? Logo, se eu tento me destacar do Cortella, se eu tento colocar uma força a mais para me destacar do Cortella, se eu tento manter o meu nome de Roberto Cortella, eu não quero mudar meu nome, eu quero ficar como Roberto Cortella. E para isso eu vou pagar para o Google, eu vou pagar para o Facebook. Ah, é, Mário Sérgio Cortella? Você está ganhando de mim? Então, beleza, eu vou pagar para o Google e vou aparecer mais. Inevitavelmente você vai aparecer mais, mas eu duvido que você apareça mais do que esse cara aqui que já é popularmente conhecido no mercado de palestras. Simplesmente porque o Cortella, porque o algoritmo ele vai entregar muito mais barato os impulsionamentos do Cortella do que os seus impulsionamentos, porque os impulsionamentos do Cortella mantêm as pessoas mais tempo na plataforma deles, mantêm as pessoas mais tempo no YouTube, no Google, no Facebook, no Instagram, do que o seu impulsionamento. E se você está concorrendo com esse cara, as chances de você pagar mais, ou seja, de você queimar dinheiro,
são maiores. Então, 4 pontos do porquê é importante você conhecer os palestrantes que são popularmente conhecidos no mercado, porque você vai parecer uma cópia, eu estou olhando aqui para o lado porque os meus slides estão aqui do lado, porque você vai parecer uma cópia caso você tenha um nome parecido com esses nomes, com esses palestrantes popularmente conhecidos. Então, se você tem um nome parecido com o do Cortella, por exemplo, você vai parecer uma cópia, você vai aumentar, você vai diminuir as suas chances de se destacar, você vai perder fechamentos de palestras e você vai queimar dinheiro. Então, preste atenção. Para sair da síndrome da commodity, para aumentar a quantidade de palestras que você vende, para entrar no mercado de palestras corporativas, você não pode ter um nome parecido com outro palestrante que já é popularmente conhecido no mercado de palestras por todos esses itens que eu estou falando aqui para você durante todo esse nosso podcast. E o que eu faço, Lucas? Se o meu nome é igual ao de um palestrante famoso, cara, eu já entendi tudo que você me falou, concordo com tudo que você me falou, faz muito sentido tudo isso que você está me falando, mas o que eu faço? Minha mãe e meu pai me batizou com o sobrenome Cortella, e agora? Minha mãe e meu pai me batizou com o sobrenome Rufino, com o sobrenome, sei lá, não sei lá qual outro exemplo. Mas eu tenho esse nome, o que eu faço? Você pode criar um nome único. Caramba, mas eu vou mudar meu nome? Sim. Você vai mudar seu nome, você vai criar um codinome, você vai criar um apelido, você vai criar algo relacionado ao seu posicionamento para se destacar de todos os outros palestrantes motivacionais e de todos os outros palestrantes popularmente conhecidos que poderiam ser comparados a você. Quer alguns exemplos de quem faz isso? Vou passar agora, mostrar aqui nos slides do YouTube. Um exemplo de quem faz isso é o Dr. Bactéria. Qual é o nome verdadeiro do Dr. Bactéria? E aqui, no caso, ele não tem nenhum concorrente que é popularmente conhecido e tem o mesmo nome que ele. O nome verdadeiro do Dr. Bactéria, o nome de batismo dele é Roberto Figueiredo, mas ele é popularmente conhecido como Dr. Bactéria. Olha só, o codinome, além de, se for o seu caso, se você tiver um nome parecido com algum outro palestrante que é popularmente conhecido no mercado, além de te destacar desse palestrante popular, ele ainda te destaca de todos os outros palestrantes da síndrome da commodity. Todos esses palestrantes do balde, os palestrantes motivacionais, os palestrantes de vendas, de trabalho em equipe, você acabou de se destacar de todo mundo simplesmente usando um codinome. Não tem nenhum outro Dr. Bactéria no mercado. Só tem um Dr. Bactéria. Quando eu falo de Dr. Bactéria, eu estou falando desse cara aqui. Você percebe como ele é a referência? Você percebe como ele pode cobrar mais caro, porque ele é diferente de qualquer um? Você percebe como as chances dele de se destacar de todos os outros palestrantes que também falam sobre saúde é muito maior? Existem os palestrantes que falam sobre saúde e existe o Dr. Bactéria. Como você pode criar esse mesmo efeito dentro do seu tema? Como você pode fazer com que exista todos os palestrantes motivacionais do Brasil e exista você? Simplesmente falando o seu nome. Como você pode fazer isso? Então, uma dica é usando o codinome. Um outro exemplo aqui é o Dr. Vendas. Existem os palestrantes de vendas e existem o Dr. Vendas. O nome verdadeiro dele, se você não conhece, é Sérgio Ricardo Rocha, mas Dr. Vendas é muito mais atraente que Sérgio Ricardo Rocha, não é? Então, tá aí dois exemplos de se destacar. Eu quero trazer um outro exemplo também, que é um pouco mais distante do mercado de palestras, mas é uma fonte de insights. Você sabe que na TV, os atores, aqueles atores lá das novelas, os atores dos filmes, na maioria das vezes, o nome artístico deles não é o nome de batismo deles. A partir do momento que eles entram no mundo artístico, principalmente aqui a galera os atores de novela, eles colocam um nome para chamar atenção, um nome interessante, um nome de artista. Os atores, eles escolhem nomes de artistas
Na maioria das vezes não usam seus nomes de batismo. Então você também, se esse for o seu caso, se você tem um nome que é igual ao de um outro palestrante que é popularmente conhecido, ou se simplesmente você quer criar um algo a mais para te ajudar, te destacar, te tirar da síndrome da commodity, você pode usar essa técnica que já é usado no mundo artístico. Eu adoro pegar outras referências de outros segmentos para colocar dentro do meu mercado. Inclusive, se você entrar no site da Motivação Palestras, você vai perceber que aquele site parece muito uma plataforminha que você tem muito acesso, que você gosta muito. O site da Motivação Palestras parece o site da Netflix. Eu não olhei para os meus concorrentes na hora de fazer o meu site. Quando a gente foi fazer o nosso site, a Nath deu a ideia de colocar um site com a cara da Netflix. A cara de uma plataforma que os meus clientes, o gerente de RH, o gerente de marketing, estão vendo todos os dias. Ou seja, quando eles entram no meu site, eles se sentem em um ambiente familiar. Percebe como eu fiz proveito de uma referência para trazer mais poder para o meu negócio? Como você pode fazer proveito também de uma referência, por exemplo, a de que os artistas utilizam nomes artísticos para trazer poder para a sua marca como palestrante. Um exemplo disso aqui está aí, ó, a Anitta. O nome dela não é Anitta. A mãe dela, o pai dela chegou lá no hospital e falou, olha, coloca aí o nome dela de Anitta. Anitta de Souza. Não. O nome dela é Larissa, mas o nome artístico que ela escolheu foi Anitta, inclusive com 2 T's. Então você percebe como essa é uma técnica que você pode usar para poder trazer mais poder para o seu nome como palestrante, para poder te destacar, além de te destacar da síndrome da commodity, de todos os outros palestrantes comuns que cobram o mesmo preço, que cobram menos de 10 mil reais, que sofrem para entrar no mercado de palestras corporativas, você também se destaca dos palestrantes popularmente conhecidos, caso você tenha um nome parecido com desses caras. Existe, para finalizar aqui esse nosso podcast, essas nossas dicas incríveis que eu trouxe aqui para você hoje, existe uma lei universal que diz que se você ainda não tiver conhecido, tá? Quer dizer, se você ainda não tiver convencido de que é necessário trocar o seu nome, caso você tenha um nome parecido com um palestrante popularmente conhecido, se tudo isso que eu te disse nesses 40 minutos, nesses nossos 50 minutos de podcast não te convenceu ainda de que é necessário você trocar o seu nome, você criar um nome artístico, caso você tenha um nome parecido com um palestrante popularmente conhecido, se tudo isso não te convenceu, eu quero te trazer aqui uma lei universal do marketing para te provar que se você tem um nome parecido com um palestrante popularmente conhecido, você está fadado a ser o segundo lugar para sempre. Essa lei é a lei da liderança, criada por um cara chamado Al Ries, um dos gurus do marketing, um cara que está no hall da fama do marketing, o cara que escreveu o livro que eu gosto de citar muito, que se chama As 22 Consagradas Leis de Marketing. A primeira lei das 22 consagradas leis de marketing é a lei da liderança. E a lei da liderança diz o seguinte: sempre é melhor ser o primeiro no mercado do que esperar para fazer o lançamento de um produto melhor. Em outras palavras, ser o primeiro do mercado é muito mais importante do que ser o produto com a melhor qualidade no mercado. Ser o primeiro do mercado é muito mais importante do que ser o produto com a melhor qualidade do mercado. E para provar isso, tá aí muitos palestrantes que não são popularmente conhecidos e talvez tenham uma palestra muito melhor do que a do Rick Chester. E aí? Por que então que ele vende mais palestras que você? Ser o primeiro do mercado sempre é melhor do que ter o produto com a melhor qualidade do mercado. E para finalizar esse nosso primeiro podcast de hoje, eu quero deixar uma frase de um poeta contemporâneo que só vai saber quem está vendo esse slide aqui. Palestrante, quem não é visto, não é lembrado. Esse foi o nosso PMP de hoje, nosso podcast Mercado de Palestras. Aqui eu compartilho com você as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos no mercado de palestras, os palestrantes corporativos. E quem sou eu? Meu nome é Lucas Lopes
Eu sou cofundador da Motivação Palestras e espero que eu possa compartilhar muitas sacadas, muitas dicas, muitos insights com você nesse ano de 2021. Um feliz ano novo! Espero você aqui na segunda-feira, às 8 horas, para o nosso próximo podcast Mercado de Palestras. Um abraço e bom fim de semana.